Um abraço a você que nos acompanha pela Rádio 2 de Julho. Aí você que está acompanhando pelo site www.radio2dejulho.com, pela Radiosnet, também pelo aplicativo Rádio 2 de Julho. Nós estamos também pelo Facebook, na página do site News em Foco e na página da Rádio 2 de Julho, e também no YouTube, no canal da Rádio 2 de Julho. Você quer mandar seu comentário, fazer uma pergunta para aqui a bancada, para o Tonho Rato, liga para cá, 75 30 31 2004, 30 31 2004, ou também pelo WhatsApp, 759 9883 8975. O tema hoje aqui do debate debate de uma pessoa só, né? É quase uma entrevista, né? Falando aqui sobre a licitação do transporte coletivo. Muitos pontos polêmicos, muitos pontos passíveis de questionamento, e nós estamos fazendo isso aqui agora. Antes da gente entrar no intervalo, Tony, a gente já ia falar sobre a questão da tarifa e dos índices, da questão da prestação de serviço. Os critérios, né, para essa melhoria, né, da prestação de serviço, que inclusive é o mote de defesa da prefeitura, né, que tem também uma certa aceitação da população, que é justamente não aumentar a tarifa durante o ano 2020, né, o prefeito falou que vai continuar R$ 2,70, não aumenta, e também a questão da melhoria na qualidade de serviço, né, ônibus novos, né, 20%, aquela coisa toda. Você vê também equívocos nessa questão da tarifa? Sim, cara, porque na verdade existe um blefe. Existe um blefe nessa questão da tarifa. Por quê? Quando você coloca que a tarifa não irá aumentar, é preciso lembrar que a tarifa em agosto já teve um aumento em torno de 10%. Certo? Inclusive uma correção maior do que os índices que servem de parâmetros para a planilha. Se você usasse os aumentos que tiveram como parâmetro para o que eles usam na planilha, para que o ouvinte entenda, os parâmetros da planilha do edital está vinculado ao aumento salarial dos funcionários das empresas, em torno de 40% desse aumento será absorvido pela tarifa, 35%, salvo engano, para o aumento de diesel e 25% do INPC, certo? Que é a inflação. Caio, em relação à tarifa, nós temos duas vertentes aí para colocar para você e para o ouvinte. Primeiro, a planilha usada, os parâmetros usados aqui em Alagoinhas nesse edital, ele também não é usado mais em lugar nenhum. Por exemplo, Salvador, que é muito o espelho daqueles, quer dizer, até ontem, o demista Joaquim Neto. Tudo que Salvador faz sempre foi usado como exemplo para ser feito em Alagoinhas. Salvador está usando o aumento do diesel, que é uma coisa diretamente vinculada ao custo, está usando o IPCA e o INPC, porque democratiza mais e evita um problema, Caio. Todo ano, o que é que existe quando vem a database dos rodoviários? Você deixa a população refém. Sim. O dono da empresa torcendo que possa dar um aumento grande aos motoristas. Por quê? Porque quando você aumenta o motorista, que na própria... Tudo que eu me refiro aqui é vinculado à planilha do governo, ao estudo do governo. Na planilha do governo coloca que 37% dos custos das empresas de ônibus advirá da mão de obra. E aí ele pega 40% do que tiver aumento dessa mão de obra e anexa a passagem. Quer dizer o seguinte, se você der 10% de aumento aos motoristas, 40% vem para a passagem. 40% desses 10%. Desses 10%. Significa o quê? Que você, o dono da empresa, terá um ganho de 3% em relação a esse aumento, concorda? Concordo. Porque 37% na planilha do governo, da SMTT. Então, o que é que está sendo feito, Caio, em São Paulo, Salvador, Feira de Santana? Você coloca um aumento mais democrático, que é o quê? O diesel, porque não tem como fingir. Até um dia, nós já tivemos aí uma bela apresentação de um pré-candidato falando em ônibus de hidrogênio. Eu fiquei maravilhado com essa ideia. Eu acho que a Alagoinhas tem que caminhar. É para isso, certo? Parabenizar aqui o pré-candidato. Outras fontes, né, de combustível. Outras fontes de combustível, mas ainda está preso a questão do diesel. Então, é o diesel, é o NPC, que para o ouvinte entender, é o índice de correção salarial, que serve para as famílias
até 2 salários mínimos, e o IPCA, que é um público de 2 a 5 salários mínimos, que também se encaixa como usuário do ônibus. Então você daria um reajuste à passagem, não vinculado aos custos da empresa, mas à possibilidade de pagamento. E retirando disso a questão do diesel, que é uma coisa que impacta logo diretamente lá. Então esse seria o montermo. Então aqui nós continuaremos nos próximos 10 anos a vingar isso nesse edital, nesse contrato. 10 anos prorrogáveis por 10. E já vou entrar na questão do ar-condicionado e do Wi-Fi também aí, Caio, se você me permite. Então, nos próximos anos, nós teremos um novo embate. Motoristas, que não são só os motoristas, são os trabalhadores de garagem, administrativo, requerendo seus aumentos e se colocando que para fazer isso tem que aumentar a passagem. Então, deixa o povo contra essa classe tão importante para a nossa cidade e qualquer sociedade, que são os rodoviários. Então, bota esse embate, quando se você corrigisse pelo IPCA e pelo INPC, você teria como cobrir o aumento dos motoristas, dos rodoviários, sem necessariamente vincular ao preço da passagem. Você tiraria esse embate rodoviário-sociedade. Verdade. A prefeitura mantém isso aí, não atendendo a uma técnica, não que não atenda à legalidade, eu quero deixar bem claro. Todo o edital aqui, alguns salvos espasmos de proteção, eles estão cobertos pela legalidade, certo? Ele não está coberto pela eficiência e outros itens que também a administração pública precisa responder. E aí vamos ao ar-condicionado. Só para que a população entenda, o que dá a entender quando você coloca isso, Tonho, em questões práticas, é que esta medida beneficia mais à categoria, né, ao sindicato, ao empresário e à população que vai realmente custear toda essa questão aí, porque 40% vai para a tarifa. Claro. Então a questão é essa, ou seja, o peso maior na concessão de aumentos para a categoria vai cair na costa do usuário. Claro. Do transporte. E isso é um caso, Caio, a ser negociado, tá entendendo? E se você amarra IPCA, INPC e óleo diesel, o índice está lá, objetivamente colocado. São índices a níveis nacionais, certo? Não precisava Alagoinhas, por exemplo, conviver com expectativa de greves. Isso. Por conta desse debate, tá entendendo? E de uma certa forma, a garantia da inflação os companheiros teriam, certo? Esse é um ponto. Em relação ao ar-condicionado e Wi-Fi, você coloca muito bem que isso, de uma certa forma, poderia onerar a tarifa. E aí, Caio, eu adentro naquilo que tem sido a minha bandeira até aqui nessa pré-candidatura. Não mais falando como cidadão, mas aí um pouco como pré-candidato, se você permite. Nós temos que restabelecer a verdade. Existem 2 formas de se colocar a mesma coisa. Quando você diz, se nós exigirmos um ar-condicionado e um Wi-Fi, irá impactar. Todo mundo tem Wi-Fi em casa, Caio. Não é uma coisa tão cara hoje. Eu acho que, não sei, meus meninos é quem botam lá em casa, mas coisa de R$200 você colocaria. Não iria encarecer tanto essa passagem. Agora você também precisa ter coragem de dizer o seguinte: é possível que nós tenhamos nos próximos 10 anos, no mínimo, ônibus em Alagoinhas, onde o contrato não exige ar-condicionado nem Wi-Fi. Muda um pouco, não muda, cara? Muda. Você ameaçar com aumento de tarifa e não mostrar o outro lado da moeda. Nossa população está envelhecendo. Eu tenho 50 anos, terei 60. Será que é a mesma coisa de você? Isso aí, Caio, cai numa visão caolha, aí cabe a crítica, que se você, no meu ponto de vista, só tem uma forma de você viabilizar o transporte público em Alagoinhas, é você aumentar o público que usa. E, por exemplo, eu estou aqui com a roupa que não é nenhum luxo, mas eu não posso pegar um ônibus em Alagoinhas com essa roupa que eu estou aqui. Porque se sair, eu não posso ir no fórum, eu não posso ir numa delegacia, que eu vou estar todo empoeirado. No dia que esse ônibus tiver uma qualidade para você andar, você sai do carro. Eu moro a 1.200 metros do meu escritório e venho de ônibus, por que não? Qual é o problema? Mas tem que ter uma condição para que você saia do carro, inclusive atendendo a boa prática da mobilidade. Sim. Certo? Eu costumo dizer que a Alagoinhas Transporte Público é um tripé, é mototáxi, ônibus e agora a Zona Azul. Tem que ter a sinergia, que é um outro caso, tá entendendo? Então é preciso saber que pelo contrato, pela lei que vai ser, que esse contrato vai virar, a Alagoinhas pode sim, teve um acerto que ontem a Nádia já me colocava, que foi a exigência de acessibilidade. Sim.
Sim. nos ônibus. É um acerto, eu quero parabenizar a turma aí do edital. Mas essa questão de deixar subjetivamente a questão do ar-condicionado, a questão do Wi-Fi, ele é ruim. Porque não se trata de uma coisa que vai fazer um mês. É uma coisa que vai ficar no mínimo 10 anos rodando. Então, nós estamos perdendo essa oportunidade. Nós poderíamos botar o seguinte: quem apresentar maior número de ônibus novos e com ar-condicionado. Quem quisesse botar todo, botaria, ganharia a licitação. Quem quisesse ficar preso aos 20 do edital mínimo, poderia perder. Aí é isso que eu coloco, você poderia trazer ganho nesse momento de licitatório, certo? E aí, Caio, vem algumas questões para o ouvinte entender, que para mim é o pulo do gato do governo Joaquim. Aí é política. Qual é o pulo do gato? Você passa a ideia para a população que não vai ter aumento. Você passa a chance de quem ganhar a licitação só colocar esses ônibus em agosto, porque ele pode ganhar nos outros itens. Como eu lhe disse, o índice que vai mais pesar é a questão da antiguidade. Ele pode ganhar na certeza que eles implementem em 180 dias, até mesmo porque se ele botar 180 dias, ele não perde naquele ponto ali, ele ganha menos ponto. Como ele já vai estar garantido pela a sua antiguidade, ele vai ganhar a licitação e implementar com 180 dias. Então o que é que vai acontecer? Agosto, setembro, outubro, eleição. Então o que nós vamos ver em Alagoinhas, quem ganhar não vai botar só 20 ônibus não. Ele vai, inclusive para ganhar ele vai botar os 20 ônibus novos. Mas para rodar vai botar mais. Por quê? Porque a população vai dizer, o discurso que está aí: fizemos a licitação, melhoramos a frota e não demos aumento. Mentira. Mentira. Por quê? Porque o próprio edital coloca que o aumento em janeiro de 2021, você pegará a planilha de janeiro de 2019 e corrigirá os índices de óleo diesel, o índice de aumento de mão de obra e o índice do INPC. Você corrigirá essa passagem para o valor com todos. Pra você ter ideia, cara. Então a gente vai pegar 2019 todo. 2020 todo o que tiver de índice de correção e jogar em janeiro. A eleição já passou. Janeiro de 2021. 2021. Para você ter ideia, você e o ouvinte, se essa planilha estivesse funcionando hoje, a passagem hoje já seria 2,91. Não seria os 2,70 que está rodando. Já haveria essa correção. E por que não? Aí vem a questão do pulo do gato do governo. Porque o governo abre 180 dias para que quem ganhar assuma, prometendo melhorias, ceifando o direito do povo de com a antecipação desse contrato a população ter um atendimento melhor. Sabe por quê, Caio? Porque a 2,70 ninguém vem. A realidade é essa. Sei que vou perder voto dizendo isso aí, mas com a quantidade de mototáxis que tem em Alagoinhas, tá entendendo? Com a quantidade de pessoas que moram próximas, que não usam o ônibus. Se você for ver as justificativas para manutenção e viabilidade do projeto, Caio, ela chega a ser hilária. Primeiro, porque ela coloca os trabalhadores contra a população na questão do aumento dos motoristas. Sim. Certo? O segundo, ele coloca a questão social, que é a diminuição da frota e acarretando desemprego. É por isso que não vem para o debate, Caio. Porque o que está aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V do edital, certo? Esse edital só se coloca viável diminuindo mão de obra. Sai de 77 ônibus para 62 e depois cai para 60 ônibus. Eles chegam a dizer, Caio, ele freia os avanços sociais, e aí era importante o dirigente dos rodoviários estarem aqui. Por quê? Porque quando foi feita a planilha dos companheiros rodoviários, para justificar esse preço, lá não coloca, por exemplo, Caio, nenhum tipo de plano de saúde para essa categoria. Então vai ficar impossibilitado 10 anos de se colocar um plano de saúde para quem trabalhar na Lagoinha dos rodoviários, porque aí vai ser feito fora do contrato. Vai ser uma coisa que o empresário vai estar dando, mas que não vai poder fazer parte do impacto do aumento do custo. Porque a planilha foi feita sem o plano de saúde. Entendeu? Então, esse plano, e aí Alagoinhas, porque aí entra a visão de sociedade que esse governo tem, Caio, ele inclusive interfere nos acordos coletivos. Você é bacharel em Direito e sabe que com a reforma trabalhista de 2016, os acordos e convenções coletivas ganharam
muita força. Sim. Que apesar de que já existia no artigo 7º da Constituição, que os acordos que não tragam prejuízo, os acordos terão validade, lá existia a possibilidade de você receber o Vale Transporte em dinheiro, e isso não acarretar na hora de fechar a conta, na hora de demissão, no valor da demissão dos trabalhadores, certo? Isso existia e ganhou força com o advento. Aqui isso cai. Por quê? Porque o governo sustenta essa falácia do edital, dizendo o seguinte, que vai fomentar os empresários a pagarem os seus funcionários com Vale Transporte. Então o cara que trabalha no comércio e mora no Pedro Braga, ele vai ter que receber isso e ir fazer algo que não é legal, é vender os seus passes, quando na verdade ele poderia estar pegando esse valor para complementar sua sobrevivência, com a cesta básica ou com alguma coisa. Então é um edital todo mal feito. Por exemplo, aqui não diz, e poderia, humildemente eu peço, que coloque o aumento que houve em agosto de 2019, que ele seja abatido quando for fazer a correção em janeiro de 2021, porque isso não está claro no edital. Está entendendo, Caio? Existe a aberração do município colocar como exigência do edital o máximo de 10% de ônibus na frota reserva. Isso não existe. Eu creio até que seja um erro de digitação. Eu também. Tá entendendo? Eu não creio que tá entendendo. É um erro de digitação. Não é possível. Existe um excesso de proteção para quem ganha essa licitação, por ponto de vista que hoje não tem. Por exemplo, se você leu lá, você vê que existem índices como, por exemplo, catraca dianteira, que irá melhorar e diminuir a sonegação da passagem, né? O que empata desse governo fazer isso hoje? Se é para melhorar para a população. Tá entendendo? Esse é um ponto que precisa debater. O governo admite que existe corrupção na bilhetagem eletrônica, que ele corrija, ele é o governo, é quem cabe fazer. E não pode botar isso como uma perspectiva que vai advir da licitação. Quer dizer, com a licitação nova vai se fazer isso. Em suma, Caio, se você botasse essa licitação como obrigatoriedade para operar daqui a 60 dias, eu tenho certeza que essa licitação daria deserta. Porque não tem condição, tá entendendo? E aí não é a passagem, é aquilo que eu chamo de novela mexicana, que todo ano, inclusive, o secretário que está aí, em vez de estar trabalhando para esse tipo de coisa, anda acharcando a imprensa da cidade, criticando porque abre espaço para as críticas, e ainda tem coragem de dizer que o povo não é bobo. Não, secretário, o povo não é bobo, não. O povo sabe o que o senhor fez do PDT na eleição passada. Um recadinho para o senhor, que não vai parar por aí. Mas eu quero dizer, Caio, estamos chegando ao finalizando, 8 horas e 4 minutos. Eu vou passar aqui uma frase e eu peço a seu ouvinte que guarde. Alagoinhas tem povo. Guarde isso, ouvinte, e você, Caio. E bons tempos urgem. E quinta-feira ou sexta eu ligo do Rio de Janeiro do trabalho para lhe dizer o que isso quer dizer aqui. Alagoinhas tem povo. Bons tempos urgem. Guardem isso, que sexta-feira eu vou dizer por quê eu estou colocando essas frases aí. Um bom dia, muito obrigado aí pela paciência. Bom, obrigado pela participação, Tonho. Eu só queria dizer para as pessoas o seguinte: nós não convidamos o Tonho Rato porque ele é pré-candidato pelo PDT. Nós convidamos o Tonho Rato porque ele foi o único que teve a coragem e a capacidade, né, estando na oposição, de levantar estes questionamentos, né, que tem sim base, né? Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, mas tem base para discordância. E eu acho que toda a discussão, todo questionamento é válido para tudo. Até para que no futuro ninguém diga, ninguém me falou, ninguém disse isso, ninguém disse aquilo, né? Grande parte da população apoia, né, essa licitação de transporte, isso é inegável, né? Mas nós temos que estar vigilantes com o que pode acontecer, né, diante aí de quem vença essa licitação, que ocorre quarta-feira, eu acho que às 9 horas da manhã. Bom, obrigado pelo debate, que foi uma entrevista, porque não teve debatedor, mas obrigado aos ouvintes, né, que nos acompanharam pela web, né, a essa entrevista. O site News em Foco vai repercutir também esse debate, essa entrevista, e vamos colocar também os pontos, a apreciação dos nossos leitores. Bom, agora chegando ao final.